A paz do Senhor Jesus. Eu quero iniciar essa live hoje com uma palavra abençoada que o Senhor colocou no meu coração a respeito sobre confessar nossos pecados e alcançar a misericórdia de Deus, porque Deus, ele é tremendo. Então eu quero iniciar com a palavra em Efésios 6:14, que fala assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho. É tremenda essa palavra. Quando o Senhor fala através do apóstolo Paulo que nós devemos estar firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, o Senhor, ele está falando conosco sobre falarmos sempre a verdade e amarmos a justiça. Porque primeiro que o trono do Senhor, a base dele, fala em Salmos, que é a verdade e o juízo. Então Deus, ele não opera, irmãos, na mentira. Deus não opera no pecado. No entanto, que o que faz separação do homem para com Deus é o pecado. Então, aonde a mentira opera o pecado também. E eu vou ler mais uma vez essa palavra, porque tem muita gente entrando na live. E eu iniciei essa live como sair, da prisão espiritual que você se encontra. Às vezes muitas coisas na sua vida estão travadas, muitas coisas não estão acontecendo, porque você está num aprisionamento espiritual. E Deus quer te esclarecer hoje, em te ensinar na palavra dele como sair desse cativeiro espiritual, desse aprisionamento. E não é só pessoas do mundo que estão aprisionadas, não. Cristãos também estão aprisionados porque não sabem como sair desse aprisionamento, porque não procuram a luz da palavra. E o Senhor hoje quer te ensinar nesta palavra, em outros versículos e capítulos e livros da Bíblia, ele quer te ensinar você sair deste cativeiro espiritual que você está. Porque não é mais tempo de ficarmos aprisionados pelo adversário em coisas ou em situações. O Senhor quer nos libertar. E a libertação vem, irmãos, pela verdade. Em João 8:32 vai falar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, em nome de Jesus, coloca teu coração hoje, abre teu coração hoje nessa esfera espiritual em que o Senhor está querendo te mostrar, em que o Senhor está querendo tirar você deste cativeiro espiritual que você não suporta mais, que você não aguenta mais. Você mesmo não sabe o que fazer, você fala: eu não sei o que está acontecendo, eu não sei como sair dessa situação, eu não sei como prosseguir na minha vida, pois está acontecendo várias coisas na minha vida e eu não sei o que fazer. E o Senhor hoje te convida a aprender como sair deste cativeiro espiritual, aonde o adversário tentou te aprisionar, tentou de todas as formas que você fique nessa estagnação, nessa paralisação da sua vida. E hoje Deus vai falar com você poderosamente através dessa palavra. Em Efésios 6:10 vai falar assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, e contra príncipe das trevas neste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme, estar firme no dia mau. Então, irmãos, estais, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade, a couraça da justiça, e calçados os pés a preparação do evangelho. O Senhor fala que nós devemos cingir os nossos lombos com a couraça da verdade e da justiça. Irmãos, como combatemos Satanás e seus demônios quando ele nos coloca em uma situação de aprisionamento e nós não sabemos como e quando saímos? Cingindo os nossos lombos, cingindo a nossa vida, a nossa alma com a couraça da verdade e da justiça, como fala em Efésios 6,14. Porque Deus, ele não quer você aprisionado em coisas e em situações que vai atrapalhar a obra dele e o procedimento que ele tem, o prosseguir na sua vida, à frente, avante, no foco que é Jesus e na obra e no propósito que ele tem na sua vida, você estando aprisionado. Então vai ter momentos em que você não vai saber como sair dessa situação. Então, como sair do aprisionamento espiritual? Como sair da prisão espiritual? Falando a verdade, dando nome ao pecado, confessando este pecado, falando a verdade. Tem pessoas que estão em aprisionamento espiritual porque não falam a verdade. E desde o início, de tudo, até mesmo antes da fundação, o diabo ele caiu por quê? Por causa do orgulho, que o orgulho também, irmãos, o ego, nos faz decair e faz cada vez mais nós ficarmos aprisionados. Porque o diabo, desde o princípio, ele caiu por causa do orgulho, porque ele queria ser maior que Deus. Então ele pecou contra Deus. E o Senhor fez o quê? Ele não teve arrependimento. Então o Senhor o lançou, aqui na terra, como um tição. De um anjo de luz, ele virou um anjo das trevas, um demônio de trevas. Lúcifer, que fala o nome. E os seus demônios levou a terça parte dos anjos do céu junto com ele, com a sua mentira, com o seu orgulho, com a sua inveja, com tudo aquilo que não provê do Senhor. E o Senhor, irmãos, não quer deixar você cair neste laço. A palavra fala que Jesus Cristo, o Senhor, ele deu o seu único Filho unigênito, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para salvar, a humanidade. Então nós temos que atentar para esse tão grande sacrifício e ver o quão sacrifício foi Jesus passar por toda aquela humilhação. Ali ele fala que na cruz o Senhor levou os nossos pecados, levou as nossas enfermidades, levou todas as nossas dores, Então, se o Senhor fez aquele tão sacrifício maravilhoso sobre as nossas vidas, porque nós vamos ficar teimando ainda com Deus e se entregando às coisas do adversário, se entregando às mentiras do inimigo, se deixando levar pelas ilusões, dessa vida. Então o Senhor hoje, ele quer libertar você desse aprisionamento espiritual. Se você tem vícios, se você tem vícios com pornografia, se você trai a sua esposa, se você trai o seu esposo, se o que estiver acontecendo, se você está aprisionado numa situação que você não consegue sair, que você não está entendendo o que é, Deus hoje manda falar para você que em Efésios 10:14 fala: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a couraça da justiça e calçados os pés da preparação do evangelho. Irmãos, em Provérbios 28:13, Provérbios 28:13 vai falar dessa forma assim. Vou ler para vocês aqui. Provérbios 28:13. Isso é uma live para libertação, irmãos.
para libertação mesmo. Deus quer libertar os cativos. Não é tempo mais de ficar em cativeiro espiritual. É tempo de confessar mesmo seus pecados e mudar a estratégia. Porque mudar a estratégia para que o adversário ele não venha te aprisionar. E a estratégia na palavra do Senhor. Então o Senhor fala primeiro em Efésios 6,14: cinge os seus lombos com a verdade e a couraça da justiça. E aqui no Provérbios 28,13 vai falar o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha que coisa tremenda. Se você encobre a sua transgressão, você nunca vai prosperar. Então, irmãos, para a gente sair de um cativeiro espiritual, nós precisamos dar nome aos pecados. Se você tem feito coisas que desagradam ao Senhor, se você tem falado coisas que desagradam ao Senhor, você está no cativeiro espiritual. Às vezes, inconscientemente, você está fazendo coisas que você, de repente, você desce o seu joelho, ou às vezes você em oração, você com Deus, você fala assim: Senhor, fala baixinho, Senhor, eu me perdoo por isso, por aquilo, e outras coisas vão ficando para trás que você fez. E isso não é lançado e declarado ao ar, rejeitando toda essa malignidade, todo este pecado e dando nome a ele, confessando verdadeiramente diante do Senhor em voz alta, você fica aprisionado nas áreas em que você é mais fraco. Às vezes você está com problema na vida financeira, às vezes você está com problema com o seu esposo ou com sua esposa, às vezes você está com problema com o filho, às vezes você está com problema na área com o seu filho está com vícios, está nos vícios e você não sabe o que fazer. Isso tudo, irmãos, é um aprisionamento espiritual. E Deus manda hoje nós cingirmos os nossos lombos com a verdade. Em Efésios 6,14 fala. Isso aqui é algo precioso, porque hoje você pode estar confessando ao Senhor e falando em voz alta, declarando para o adversário ouvir que você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. E se você ainda não é lavado e remido pelo sangue de Jesus, há tempo ainda de você aceitar o Senhor como o único, suficiente Salvador e Senhor da sua vida. A palavra de Deus fala que não é nós, em João 15:16 vai falar que não foi nós que escolhemos estar na presença do Senhor, mas Ele nos escolheu para que a gente vai dar frutos. Amém? Ele nos escolheu e nos nomeou para que a gente vai dar frutos. E os frutos da gente venham permanecer e não perecer. E muitas pessoas têm perecido porque não têm confessado os seus pecados, não têm aberto. Às vezes, irmãos, tem coisas que precisam sair das nossas vidas. Tem coisas, irmãos, que precisam sair das nossas vidas e não sai por quê? Porque nós não chegamos a outra pessoa e não falamos a verdade e não contamos a verdade, confessamos a verdade àquela pessoa que você cometeu o erro, que você vem cometendo o erro. Então, a pior das traições, irmãos, às vezes não é a pessoa trair você com uma pessoa, também é pecado, é terrível, mas a pior traição que é você ocultar o pecado e, na verdade, você trai a si mesmo, tanto nas finanças, tanto nos negócios, tanto nos casamentos, tanto em namoro. A pessoa que trai, tanto em amizade, ela trai a si própria. E ela fica aprisionada no mundo espiritual. Remandar subde calabachai. Então, Deus, Ele é fiel. E Deus hoje, Ele quer tirar muitas pessoas de um cativeiro espiritual, aonde você não está sabendo como sair. Então, Deus, Ele está falando hoje para você. É tempo de confessar. É tempo de mudar a sua história.
Às vezes Deus, ele permite até mesmo que nós caímos para a gente reconhecer o quanto somos falhos e quanto nós precisamos depender dele, porque é na nossa fraqueza que o Senhor aperfeiçoa o poder dele, é na nossa fraqueza que ele muda a nossa história. Mas, irmãos, quando você reconhece que errou, igual tá falando aqui em Provérbios 28, capítulo, versículo 13, que fala assim: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmãos, é tempo de nós declararmos em oração diante do Senhor, falar igual o ditado fala, dá um nome aos bois, dá um nome aos carros de boi. Nós precisamos dar nome para os nossos pecados e lançar diante do Senhor, falando assim: Senhor, eu pequei contra ti nessa área, eu pequei contra ti nessa situação. Declarar ao ar para que o adversário veja que você está confessando e que você não tem vergonha de falar com Deus. E se necessário for, busque alguém espiritual da parte do Senhor na igreja, seja com um pastor, com um missionário, com um obreiro fiel, ou com alguém que seja muito espiritual, que esteja em oração. Chega a esta pessoa e confesse os seus pecados, ou você chega diante, porque a palavra de Deus fala em Tiago 5 que nós devemos confessar uns aos outros a nossos pecados. E quando nós confessamos uns aos outros, a palavra fala que a oração de um justo, ela surte muito aos seus efeitos. Então, o justo orando por você, após você se confessar, você vai alcançar misericórdia da parte do Senhor. Então, não é tempo, irmãos, mais de ter pecadinho de estimação, para que você venha ficar no cativeiro espiritual. Muitas pessoas hoje aqui estão me pedindo oração, mas o Senhor está falando hoje na palavra com você, a forma que você deve proceder para que você venha ser liberto desse cativeiro espiritual. Tem coisas muito antigas, tem coisas muito pequenas que você ainda não confessou, tem coisas grandes que você ainda não confessou diante do Senhor. E este pecado, este aprisionamento você só sai desse cativeiro espiritual após o momento que você confessa Jesus Cristo, tudo o que está te segurando, tudo aquilo que você fez que está te aprisionando. Então hoje o Senhor na madrugada, ele me tocou para estar abrindo uma live de manhã e falando sobre isso, sobre prisões espirituais, aonde Deus quer tirar pessoas. Hoje o Senhor vai tirar você deste cativeiro. Hoje o Senhor vai mudar a sua história. Hoje o Senhor vai te convencer do pecado, da verdade, da justiça. O Espírito Santo está aqui, está falando conosco, que é necessário confessarmos aquilo que nos aprisiona, irmãos. A pessoa, ela precisa ter coragem, ela precisa ter ousadia, e o Espírito Santo, ele está te dando força hoje para que você venha sair dessa situação em que você se encontra, porque é necessário que você venha cingir os seus lombos com a verdade e a couraça da justiça. Irmãos, a base do trono do Senhor é feito de verdade, juízo e justiça. Deus, ele é justo. Deus não compactua com a injustiça, com a iniquidade, mesmo que somos cristãos, declarados cristãos, professamos uma fé, aí vem mais ainda juízo sobre as nossas vidas. Então nós precisamos declarar mesmo, confessar aquilo que nós necessitamos confessar para nós sairmos dos cativeiros espirituais. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. E Deus, ele é santo, ele é puro, labando como Manassé e verdadeiro. Deus, ele não tem o culpado por inocente, irmãos. Então tem até uma parábola que Jesus, ele fala sobre essas coisas de aprisionamento. Tem parábolas que o Senhor fala
que tem pessoas que não saem do cativeiro enquanto ele não pagar o último, quer dizer, enquanto ele não confessar, enquanto ele não perdoar, enquanto ele não fizer as pazes com o irmão, enquanto ele não mudar a mentalidade dele. Então é necessário que nós hoje venhamos mudar nossa mentalidade, né, em Cristo Jesus, deixar que Cristo Jesus venha renovar as nossas mentes e nos convencer da verdade e do juízo, do pecado que nós estamos vivendo, que nos aprisiona. Então, dá nome aos seus pecados. Fala com o Pai. Pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu necessito da tua misericórdia. Senhor, eu declaro que a partir de hoje eu não vou fazer mais, eu vou deixar essa transgressão nos teus pés. Porque o Senhor, meu Pai, se lançou naquela cruz por mim e por muitas outras pessoas. E eu não quero invalidar, Senhor, esse tão grande sacrifício. Eu quero que esse sacrifício seja validado na minha vida, porque já foi validado, irmão, já foi concretizado. A cruz do Calvário já foi, já aconteceu. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e hoje ele vive e reina, e hoje tem o Espírito Santo, o Espírito Santo que nos convence do pecado e da verdade e da justiça. Então toma isso para a tua vida, cinge os teus lombos, como Efésios fala, 14, Efésios 6, 14 fala, cinge o seu lombo com a verdade e com a justiça. Procura a verdade e a justiça. A verdade é Jesus Cristo, e Ele é santo, Ele é puro, é verdadeiro. A palavra de Deus fala que sem a santidade e a paz com todos, nós não veremos a Deus. E um dos passos para que nós venhamos alcançar essa tão sonhada santidade e o poder de Deus vir sobre as nossas vidas é confessar e deixarmos o passado, é abandonar as práticas do passado, é abandonar as práticas atuais que estamos fazendo, é abandonar e confessar diante do Senhor as mínimas coisas, porque o Espírito Santo, quando você entra em oração de arrependimento, como Davi fazia, o Espírito Santo se manifesta na hora e vem com o seu poder e traz tudo à tona, aquilo que você estava fazendo, que você nem se lembra mais, e que você está no cativeiro por causa daquilo, de coisas mínimas. Então é tempo de nós atentarmos para a palavra do Senhor e mudarmos a nossa estrutura em Deus. Para você ser estruturado em Deus, você precisa conhecer a verdade de Cristo, a verdade da palavra, porque é a palavra que vai te libertar, vai te limpar, vai te curar. E se você também se você praticar essa verdade no que o Espírito Santo está falando hoje, através da palavra de Deus, que é a verdade pura e verdadeira, você vai alcançar misericórdia. Você vai alcançar misericórdia do Senhor. E o Senhor vai te ajudar a deixar este pecado. Remandar subde calabachai. Porque Provérbios 28, 13 fala: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Irmãos, você pode fugir de lugares. Você pode fugir de situações. Você pode se esconder de quem você quiser, mas de Deus ninguém esconde nada. De Deus ninguém esconde nada, oculta nada. Deus sabe de tudo, de todas as coisas, e Ele está pronto para te ouvir, rabando sobre decai, para te ouvir, se você sentar ou você de pé ou de joelho, da forma que você tiver, Deus está pronto para te ouvir e não quer te deixar perecer pelo meio do caminho, nessa situação em que você se encontra aprisionado. Deus, Ele quer te ensinar, Deus quer te mostrar o caminho que você deve andar, e nós só alcançamos, irmãos, o propósito quando nós entendemos que nós devemos confessar os nossos pecados, que nós devemos falar, dar nomes a esses pecados, que se nós estamos errando com pessoas, mentindo para pessoas, nós precisamos ir até essas pessoas e confessar e falar, porque como combate a mentira, como combate o pecado, falando a verdade.
Então você precisa expor essa verdade, tanto para Jesus e quanto para quem você feriu. Que enquanto você não confessar diante do Senhor todas essas coisas e deixar, tem pessoas, e deixar, você não vai alcançar misericórdia. Tem pessoas, irmãos, que ela até mesmo ela fala diante de Jesus Cristo. Ela fala, ela ora, mas quando ela sai da oração, passa 5, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, tá ela no mesmo pecado. Por quê? Aí ela fala, eu não sei por que isso está acontecendo comigo, eu não sei por que isso está acontecendo comigo, eu não sei o que está acontecendo, eu já confessei para Deus, eu já falei para Deus. Mas você já foi até a pessoa que você feriu e confessou o que você fez? Você já foi até a pessoa pedir perdão por tudo que você fez e que você quer mudança? Porque demônio, irmãos, só tem demônios que saem na vida da pessoa e que Deus tira do cativeiro quando a pessoa vai até a outra e confessa que errou, que feriu, que falou. Você tá me entendendo? Tem pessoas que tramam coisas pelas nossas costas. Tem pessoas que nos traem. E se você trai, e se você trama coisas pelas costas das pessoas, você precisa liberar isso no mundo espiritual, você precisa sair dessa situação, porque isso está te levando para o inferno. Porque aquele que verdadeiramente quer o seu bem, ele vai te falar a verdade. Aquele que verdadeiramente é seu amigo, ele vai te falar a verdade. Ele não vai ficar dando voltas para falar, te enganar e passar a mão pela sua cabeça, não. Tem coisas que nós precisamos, irmãos, liberar diante das pessoas e confessar. Eu fiz isso, eu fiz aquilo contra você. Então tem pessoas que estão presas hoje no mundo espiritual, enquanto você não for até essa pessoa e confessar e liberar perdão ou pedir perdão por isso, você vai ficar muito enrolado no mundo espiritual e aprisionado. E Deus não quer isso para você. Porque quando você, como fala aqui em Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões não prosperará. Se você encobre as suas transgressões e você não confessa ao Senhor, Deus e ao Senhor, e vai até a pessoa pedir perdão e confessar o que você fez, você vai ficar aprisionado de forma que nem você vai entender. Porque você vai achar dessa forma assim, meu Deus, eu já falei com Deus, eu já fiz isso, já fiz aquilo, então já recebi o perdão do Senhor, isso já basta. Tem coisas, irmãos, que o Senhor ele fala aqui, aquele que confessa a sua transgressão, ele prosperará. Mas os que não, aqueles que não confessam, aqueles que encobrem a sua transgressão, ele nunca prosperará. Mas os que a confessam e deixam, alcançará misericórdia. Então é tempo de nós buscarmos entendimento na palavra, deixarmos de ser meninos e buscar orientação da parte do Senhor, como devemos fazer. Se você traiu o seu cônjuge, vá até ele, confesse, fale a verdade, porque o diabo só vai sair a hora que você confessar e tirar essa coisa de cima, essa carga de cima de você. Se é que você quer ficar na presença de Cristo, na presença do Senhor, fale com Deus, peça ajuda ao Senhor e o Senhor irá contigo, porque você pode ter certeza que o que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Então dá nome aos bois, né? Como diz o ditado, dá nome ao seu pecado, o que você fez, o que você errou. Agora, se você entrar diante da presença do Senhor e também confessar a Ele, que é o mais importante, é chegar diante do Senhor e pedir misericórdia ao Senhor e deixar esse pecado, você vai alcançar. Mas lembre-se que tem coisas que você precisa ser perdoado pelos homens também. E a palavra fala que se não for até o homem, o Senhor ele não perdoará as suas ofensas, não perdoará você também. Então é necessário que nós venhamos confessar os nossos pecados, pedir perdão
para que nós venhamos ser liberados no mundo espiritual. Aquilo que nós fizemos contra pessoas, contra, entendeu? Situações que prejudicou pessoas, nós precisamos liberar isso no mundo espiritual, declarar em voz alta, porque o adversário, ele luta. E igual eu estou fazendo a live aqui, o adversário está furioso com essa live. Eu estou preocupado com isso? Não, porque eu sei o poder do meu Deus, entendeu? Eu sei o poder que Deus tem para desfazer toda a obra do diabo, mas ele está dando o caminho para você hoje. E Tiago 5,16, irmãos, vai falar assim, ó. Tiago 5,16. Se você tem alguma dificuldade em falar, em orar, peça ajuda para você não ficar nessa situação. Porque Deus, ele quer te liberar desse cativeiro espiritual que você está hoje. Deus, ele quer te tirar dessa situação que você se encontra hoje, aprisionado. Deus não quer você nessa situação. Pelo contrário, o Senhor quer que você saia. Então, à luz da Bíblia, o Senhor está falando hoje aqui para nós sairmos dessa situação. Se você tem dificuldade em falar com Deus, de orar, chame alguém, remandar saio de cantarébia, chame alguém espiritual, converse com essa pessoa vai te aconselhar da parte do Senhor, e ali você pode estar confessando seus pecados, como em Tiago 5,16 vai falar, você não precisa ter vergonha, Deus quer te tirar dessa situação. Às vezes você está num aprisionamento financeiro e você não sabe como fazer. Às vezes uma palavrinha daquilo que você errou, que você pecou, você confessar diante do Senhor, Deus, ele vai te honrar. Tem pessoas, irmãos, que passam por processos, é diferente de pecado. Mas nós devemos, a palavra fala, analisarmos a nossa consciência, analisarmos aonde nós estamos errando, ou se não estamos errando, nós estamos passando por um processo. Mas tem coisa que é necessário confessar diante do Senhor e diante dos homens. Quando você vai confessar diante dos homens, você pode procurar um homem de Deus para ele estar te auxiliando, para ele estar te ensinando e para ele estar impondo as mãos sobre você e orando. Porque quando você confessa um ao outro, o Senhor vê aquilo por justiça. Mas procura a pessoa correta para você estar fazendo isso. Então, em Tiago 5 fala assim, ó. Tiago 5,16 vai falar assim. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, vocês não sabem o poder de você se assentar com alguém que é espiritual e você confessar-lhe as suas culpas, os seus pecados, e essa pessoa impor a mão sobre a sua cabeça e fazer uma oração justa diante do Senhor, te liberando desse cativeiro espiritual. Você não sabe a ação no mundo espiritual que tem isso. Primeiro que você, quando vai até uma pessoa, você já está fazendo o quê? Quebrando o seu orgulho. E o diabo trabalha onde? No orgulho da pessoa. Para não ir até ninguém. Você acha que não deve confessar nada para ninguém, só no culto com o Senhor. Mas tem coisas que o Senhor vai permitir você aprisionado, mesmo você falando só com o Senhor, porque tem coisas que você tem que ir até o irmão e confessar, e você precisa ser perdoado por Deus. Você precisa ser perdoado pelo irmão também. Então, às vezes, mas eu nem pequei, eu não fiz nada, mas tem alguém contra você, vá até o seu irmão, vá com mais uma testemunha, como a palavra fala, e confesse ali e peça perdão, você vai estar sendo liberado no mundo espiritual. E tem muitas pessoas aprisionadas por causa disso, por causa do orgulho. Então, quando você vai até uma pessoa, como o Tiago fala aqui, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Para que sareis. Confessai as vossas culpas uns para com os outros
uns para com os outros e orai um pelos outros para que sareis, para você ser sarado. O próprio Senhor, ele fala, aquele que se humilhar diante de mim, confessar os seus pecados, eu sararei a sua terra. E ele está repetindo a palavra aqui em Tiago 5. Confesse as vossas culpas, libera perdão. Porque na verdade, quando você libera perdão, quando você confessa uma culpa, um erro, um pecado, você tira toneladas das suas costas. E tem muitas pessoas que não conseguem atingir o propósito, nem chegar avante, prosseguir no propósito, porque está paralisado numa prisão espiritual em que o Senhor não quer que você fique. Deus quer concluir a obra na sua vida. Irmãos, tem pessoas que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador. Como que fala? Provaram das bênçãos do Senhor, provaram dos dons espirituais, mas ainda assim caíram. A palavra fala, cuide para que esteja de pé, para que não caia, esteja de pé, para que você fique de pé. Cuide para que você não caia, você que está de pé na verdade. Então, mas se cair, tem um advogado fiel, que é Jesus. Então, quando você vai até alguém, confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia, falando a verdade, cingindo os lombos com a verdade, com a justiça, o Senhor, ele faz você prosperar. Porque a palavra em Provérbios, que 28:13 fala bem claro. Aquele que encobre a sua transgressão, ele nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. E Deus nos cerca, irmãos, o tempo todo com a misericórdia dele. É tempo de você sair dessa prisão espiritual. O Senhor está falando. Deus não quer você nessa prisão. Deus quer que você libere perdão, que você confesse diante dele, que você chegue até a pessoa que você feriu, que você traiu, que você mentiu, que você fez coisas. Porque, irmãos, olha como que João 8:44. João 8:44, olha o que João 8:44 vai falar. Vai falar a respeito da mentira. Olha como que o adversário é sujo e nos faz, às vezes, embaraçar os nossos pés. E Deus está querendo desembaraçar todo enrolo, toda situação em que o adversário ele tenta colocar na sua vida. Olha só o que ele fala a respeito da mentira. João, cheio do Espírito Santo de Deus. João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Olha só, nós falamos da verdade no início dessa live. Em Efésios 6:14, que fala, cindi os vossos lombos com a verdade e a couraça da justiça. É o que o Senhor pede pra gente. E se a gente quer cingir os nossos lombos com a verdade, com a couraça da justiça, é necessário deixar toda a bagagem velha para trás. Deus está falando, deixa toda esta bagagem em que você carrega para trás. Como você deixa? Confessando e deixando e prosseguindo ao rumo, ao foco que é Jesus Cristo, é o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, irmãos. Então é necessário você se derramar verdadeiramente diante do Senhor. Pedir ajuda não é vergonhoso. Às vezes você vai falar, nossa, eu já confessei, já falei com Deus no secreto, no meu quarto. Deus te ouviu. Mas o mesmo Deus que te ouviu, ele também enviou o Consolador para convencer você aonde você também deve ir lá pedir perdão e confessar também, e se abrir. Porque às vezes nós nos prendemos a nós mesmos, irmãos, e Deus não quer isso. Deus quer que você saia dessa situação. E Deus está te dando o caminho das pedras hoje, porque o Senhor não deixa
os seus escolhidos, enganado nem confundido. O Senhor te escolheu para uma grande obra, o Senhor te escolheu para ter vida e vida com abundância. Mas para ter vida e com abundância e seguir em santidade e em paz com Deus, é necessário que deixamos nossas cargas. É necessário que deixamos o velho homem, a velha mulher. Né? É necessário que quem não desceu as águas ainda, né, do batismo nas águas, e quem já desceu o batismo nas águas, sabe que é necessário, quando você ali, aquele simbolismo do batismo, você ali desce as águas, você está enterrando o velho homem. E não queira, irmãos, trazer o velho homem depois que você desce as águas. Se você trazer o velho homem depois que você desce as águas um certo tempo, é necessário que você vá aos pés da cruz, aos pés de Jesus, confessar os seus pecados e ir atrás de pessoas também que você deve pedir perdão. Porque enquanto você não pedir perdão, você não sai desse cativeiro. Tem pessoas que são mentirosas com as palavras. Tem pessoas que são traidoras com palavras. Tem pessoas que maquinam coisas contra. Você tem maquinado coisas contra pessoas, você tem falado coisas contra pessoas, você tem traído pessoas na vida financeira, na vida conjugal, com os seus amigos. Confesse e deixe esse pecado, irmão. Sai desse aprisionamento espiritual, porque Deus tem o melhor para você. Ah, irmã, mas eu já falei, mas é necessário, irmãos, pedir, porque senão o Pai que está no céu não perdoará os seus pecados, as suas ofensas. Você pede em oração, assim como perdoar as nossas ofensas, nos perdoe também, Senhor. Então, para o Senhor nos perdoar é necessário. E fala, ó, João 8,44, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Não se firmou na verdade de Cristo, de Deus. Porque não há verdade nele, não há verdade no diabo, irmãos, não há verdade. E aqui mais à frente fala, quando ele profere mentiras, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Então, se você vive uma mentira e tenta se esconder nessa mentira, você está encobrindo o seu pecado e você não vai prosperar, você vai ficar aprisionado. Então, ele é homicida desde o princípio. Então, fala aqui que as pessoas que mentem, as pessoas que fazem coisas contra outras pessoas, elas são homicidas. Elas são homicidas como o diabo é. Ele fala assim, ó, vós tendes por pai e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Não há verdade no diabo, irmãos. Por que que eu vou ficar fazendo a vontade do diabo, conhecendo a verdade de Cristo? Por que que ainda eu vou continuar com orgulho? Por que que eu ainda vou continuar com a minha cerviz dura? Conhecendo a verdade de Deus e sabendo que o diabo é mentiroso. E que se nós praticamos as obras da carne, nós estamos praticando as obras do diabo, irmãos. Então Deus, quando Deus está querendo te libertar, Deus te libertou, foi para você viver na verdade, não foi para você viver uma mentira. Não foi para você viver em meio à escassez, não foi para você viver no meio da miséria, não foi para você viver uma vida de adultério, não foi para você viver uma vida de prostituição, não foi para você viver uma vida de queda espiritual, não foi para você viver uma vida de miséria, uma vida na vida financeira, foi para você viver uma vida e vida com abundância. O Senhor está falando a palavra aqui, o diabo, João 8,44, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os vossos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Todos aqueles que praticam as obras do diabo, não há verdade nele. Mas o Espírito Santo, ele é tão tremendo, Jesus é tão tremendo, que ele nos alerta através da palavra dele para nos libertar e nos curar. E eu tô te dando um caminho aqui agora, o Espírito Santo tá te dando um caminho aqui através da palavra para você se libertar de uma vez dessa prisão espiritual que te acorrenta. Mas certa feita, quando Paulo estava a caminho de Damasco, pecando,
indo para matar os cristãos. A caminho da cidade de Damasco, o Senhor falou assim, o Senhor derrubou Saulo do cavalo, apareceu para Saulo e falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo estava perseguindo Jesus em pessoa? Não, Saulo estava perseguindo a igreja de Jesus, matando os cristãos. E Saulo foi derrubado daquele cavalo e houve uma correção em Saulo. Saulo ficou cego. E Saulo ali teve um encontro com Jesus. E eu sei que no secreto Saulo confessou todos os seus pecados, todas as suas misérias ali diante do Senhor. E ele alcançou misericórdia porque ele deixou o pecado dele e foi servir ao Senhor. Foi fazer a vontade do Senhor, porque ele era escolhido de Deus e você é escolhido de Deus. E Deus tem uma grande obra na sua vida e Deus não quer você na mentira. Deus não quer você no engano. Então é necessário que você confesse ao Senhor seus pecados e mude a sua história. Quem muda a história é Deus, mas quem dá início à mudança é você quando o Espírito Santo começa a te tocar. Então é necessário que você venha verdadeiramente ouvir a voz do Senhor, confessar os seus pecados, pedir perdão a quem tem que pedir e sair dessas mentiras, desse engano, porque esse engano está te destruindo. Porque que adianta você fazer as coisas no oculto se Deus é o Deus que revela tudo? Deus não deixa ninguém enganado nem confundido, irmãos. Vai mentir para um servo do Senhor, vai fazer coisas contrárias a um servo do Senhor, ao que fica de joelho, ao que ali está todos os dias confessando seus pecados diante do Senhor, renunciando o pecado, deixando de fazer, engana ele para você ver. Coisas terríveis acontecem com a gente. Então é necessário que nós venhamos pedir perdão e sair desse aprisionamento espiritual em que o adversário está tentando colocar você. Com mentira, com engano. Ah, é só uma mentirinha de leve. Ah, é só alguma coisinha de leve. Pelo contrário, Deus, ele quer mudar a sua história. Então é necessário que nós venhamos, irmãos, que nós venhamos fazer a vontade do Senhor. E Deus, ele está querendo libertar você dessa situação, desse engano que o adversário tenta te colocar. Não adianta você achar que está agradando a Deus, encobrindo as suas transgressões, enganando pessoas, fugindo de situações. Se você tem algum problema com seu irmão, vai resolver enquanto é tempo. Muitos estão descendo à sepultura, muitos estão descendo sem salvação. Então, se você tem um problema com um irmão, se você fez coisas contra alguém, vá até ele, confesse e peça perdão para que o Senhor venha tirar você desse aprisionamento espiritual. Então, não venha ficar com o coração endurecido diante do Senhor, não fique com o coração endurecido, mas tenha paz com Deus e busque reconciliação. Porque Deus não está no meio de divisão, Deus não está no meio de mentira, Deus não está no meio de confusão. Deus, ele é verdadeiro e justo. E ai daquele que brinca com as coisas do Senhor, ai daquele que brinca com as pessoas também, né? As pessoas que andam em sinceridade com Deus. Então Deus está falando, Deus quer te libertar. Você que ainda não conhece Jesus, confesse os seus pecados, deixe. Você que conhece a Jesus Cristo e você tem errado, você tem pecado, confesse os seus pecados e deixe para que você venha alcançar misericórdia. Vá até a pessoa, peça perdão, se for necessário, porque é necessário, e não deixe que o adversário te aprisione. Para nós terminarmos a nossa live, 2 Coríntios 3 vai dizer assim, ó, no versículo 12 em diante, 2 Coríntios. E tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Eu tomo posse dessa palavra que eu estou falando para vocês, para que todos os grilhões venham verdadeiramente ser quebrados na vida de vocês. Porque Jesus falou com Paulo assim: Paulo, como é duro para ti recalcitar entre os aguilhões, né? Então, como é duro para ti sair dessa situação, né?
Então, é só Jesus que pode, mas através da nossa oração, daquilo que nós confessamos, daquilo que nós lançamos nos pés de Jesus, para que nós venhamos alcançar misericórdia. E aí fala aqui, ó, tendo, pois, a tal esperança, 2 Coríntios 3, de 12 ao 18. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os vossos corações. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Então Deus está falando aqui que através da nossa confissão, através de nós perdoarmos pessoas, através de nós nos entregarmos a Jesus, pedimos ajuda, às vezes, a pessoas que são espirituais, porque a oração do justo, como fala Tiago 16, Tiago 5, versículo 16, que se confessarmos uns aos outros, né, e orarmos um pelos outros, o Senhor nos sarará, o Senhor vai nos sarar. E a oração do justo vale muito aos seus efeitos. A imposição de mão, ela tem o poder de libertar a pessoa em cativeiro espiritual. E Deus quer tirar você desse cativeiro espiritual. Se você que já conhece a palavra está com o coração endurecido ainda, como se o véu estivesse sobre o seu rosto, sobre o seu coração, Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para quebrar toda a religiosidade. Jesus veio para que você tenha um livre acesso com Deus. Hoje o véu foi rasgado. Como a palavra falou aqui, não existe mais véu hoje. O véu só fica no coração de alguém, irmãos, do Velho Testamento, se a pessoa não aceitar Jesus, se a pessoa não acreditar em Jesus, se a pessoa não crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o único suficiente Salvador e Senhor da vida dele. Então o Senhor está falando hoje, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu que está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo, e até hoje, quando é lido por Moisés, o véu está posto sobre os corações dele. A dureza de coração, irmãos, faz que nós nos tornamos religiosos, faz com que a gente não venha confessar os nossos pecados, faz com que nós venhamos ficar aprisionados. E o Senhor não quer isso. Ele fala, ora, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito, há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então o Senhor, ele quer te transformar de glória em glória, de fé em fé, através do Filho amado dele, através do Espírito Santo de Deus. Então hoje é o momento de nós deixarmos o pecado, confessarmos diante do Senhor e diante de alguns homens que nós ferimos, para que nós venhamos também ser curados. E quando nós somos curados, irmãos, nós transbordamos. O Senhor nos abençoa poderosamente. Lembre-se que processo é diferente de pecado. Quem está passando por um processo, aguente firme que o Senhor vai te tirar deste processo. Fique na posição, não mude aquilo que Deus tem colocado na sua alma, no seu coração, para você ficar na posição que você está.
Mas se você está pecando, se você está mentindo, se você está ocultando coisas de Deus e de pessoas, vá rapidamente até seu irmão, confesse o seu pecado e saia dessa situação desse aprisionamento. É instantâneo, irmãos. Seja lá pequeno ou grande, confessou diante de Deus e diante de alguns homens que você deve confessar, é automático. Você é liberado no mundo espiritual na hora, você é liberto desse cativeiro. Eu sei que na minha conversão, cada pecado que eu lia na palavra e que eu via o meu pecado ali, e pessoas que eu tive que ir até elas para pedir perdão, eu fui liberada no mundo espiritual. E eu fui liberta, fui livre. E as coisas do Senhor foi caindo sobre a minha vida, o poder de Deus foi me limpando, a palavra de Deus foi me limpando. Por isso que eu falei a palavra, Efésios 6,14, Provérbios 28,13, Tiago 5,16, João 8,44, 2 Coríntios 12 ao 18, irmãos. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8 também, 32, eu acho que no versículo 34 vai falar também. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, vós sereis livres. E Deus quer te fazer livre nesta manhã. Deus quer mudar a sua vida. Seja lá qual hora que você vai ouvir, nós estamos numa live, mas seja qual hora que você vai ouvir, se é de noite ou de madrugada, se é de manhã, se é à tarde que você vai ouvir essa live, Deus está te chamando. Você é escolhido do Senhor. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Venha para o Senhor, confesse o seu pecado, se arrependa. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que produz frutos de arrependimento através da palavra. Você ouve a palavra, irmãos, não é sozinho que conseguimos vencer o pecado. É com Jesus. É com pessoas que são verdadeiramente espirituais nos ajudando. Esta palavra aqui é um caminho para que você se liberte dessa situação e não continue no erro, mas que você venha prosperar financeiramente. Que isso é o de menos, que a palavra fala, Jesus fala, aquele que crê em mim, as bênçãos os seguirão. Aqueles que praticar e guardar os meus mandamentos. O Senhor fala em João 14, eu e meu Pai faremos morada nele. Você imagine você estando com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo na sua vida. Você quer mais o quê? Tudo será acrescentado, irmãos. Mas enquanto nós estivermos aprisionados ali naquela redoma de mentira, de engano, nós não saímos desse cativeiro. E Deus quer te tirar deste cativeiro hoje. Tem pessoas chegando aqui agora na live. Deus quer tirar você desse aprisionamento espiritual. Então muda a situação, muda a rota, muda a mente. Se esforça, tenha ânimo. Se você está desanimado, se você está abatido, louve ao Senhor. Declare ao Senhor o quanto Ele é santo, o quanto Ele é poderoso, o quanto o sangue dele foi derramado ali naquela cruz pela sua vida, pela minha vida, para que você tivesse vida e vida com abundância hoje. Pois em João 8,44 fala que o diabo é o pai da mentira e fala que não há verdade nele. Por que você insiste em ficar nesse engano, irmãos? Saia deste engano hoje, saia desta mentira hoje, para de praticar as coisas que são do inimigo. Gálatas 5 vai falar as obras da carne. São feitiçaria, porfia, mentiras, inveja, dissensões, contendas, pornografias, prostituições, as obras da carne. E Deus quer te liberar no mundo espiritual dessa situação hoje. Então confesse, se arrependa e confesse diante do Senhor, porque Deus tem coisas maiores para sua vida. Você que não conhece a Cristo, confesse, se arrependa do seu pecado e confesse, que você vai alcançar misericórdia. Você que é cristão, se arrependa, sai desse cativeiro espiritual, confesse ao Senhor, busque ajuda com alguém espiritual, que Ele ore por você, que você confesse ali, vai até a pessoa que você feriu, perdoa essa pessoa,
E você sairá desse cativeiro espiritual em nome de Jesus. Essa é a grande revelação da parte do Senhor nesta manhã para todos. Que Deus venha abençoar a sua vida. E eu vou estar fazendo uma oração no nome de Jesus, para que o Senhor venha te ajudar a trazer o arrependimento e te convencer que é necessário servirmos ao Senhor com inteiro vigor e com inteira verdade, cingindo os nossos lombos com a verdade e com a justiça. Deus não é um Deus injusto, irmãos. Deus é um Deus que Ele é justo e Ele pesa os lados. Ele pesa na balança. Então vamos buscar em nome de Jesus. Remanda sub de calabachai. Deus amado, Deus querido, nesta manhã, Senhor, eu venho te pedir, meu Deus, que o Senhor possa alcançar os meus irmãos, ó Pai. Os que estão assistindo este vídeo, meu Deus, seja lá qual hora que for, meu Deus, que o Senhor possa dar um encontro com cada um deles, convencer da verdade, meu Deus, do juízo e do pecado, meu Deus, e da justiça, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toma, Senhor, o coração de cada um, meu Pai, que eles venham, meu Pai, verdadeiramente, Senhor, fazer a Tua vontade, que eles venham verdadeiramente saber perdoar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, muda a estrutura dos Teus filhos, ó Pai. Faz aquilo que apraz o Teu coração, porque a Tua palavra não volta vazia, Senhor, mas faz aquilo que apraz o Teu coração. Então eu creio, Jesus, que o Senhor está mudando, Senhor, o coração e a mente hoje. Pai, em nome de Jesus, aqueles, ó Pai, que verdadeiramente ouviram essa palavra, meu Deus, que se arrependerem e confessarem, eu sei que vão alcançar misericórdia da Tua parte, Senhor. Sara a terra dele, libera ele desse cativeiro espiritual, faz uma obra por completo, Senhor, eu te peço no nome de Jesus, Pai, porque se o Senhor está dando esta palavra, é mais uma chance, é mais uma oportunidade de estar, Senhor, na Tua presença, seguindo em paz com todos e a santidade com a qual ninguém verá o Senhor, ó Deus. Então eu louvo ao Senhor, meu Deus, pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Emandará subir, de calabandará baixar. Que o Senhor possa mudar a situação de cada um, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa, Pai, trabalhar poderosamente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Porque eu sei, meu Deus, que se nós confessarmos e ficarmos na Tua verdade, estaremos contigo e teremos vida próspera e abundante na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, quebra todo cadeado, quebra toda cadeia, quebra todo cativeiro, repreende toda potestade maligna em volta dos Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aqueles também, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que não podem, Senhor, ver, mas podem sentir, podem te ouvir. Pai, que o Senhor possa cercar, Senhor, e até mesmo que não ouve, Senhor, mas que procuram a Tua palavra ali, envia servos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para falar a Tua palavra. Deus, envia pessoas, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, para tirar as pessoas do cativeiro, porque o Senhor é maior, meu Deus, que tudo que há na face da terra. O Senhor é maior, porque o inimigo, ele é o pai da mentira, ele é derrotado, mas o Senhor é poderoso, forte e verdadeiro, leão da tribo de Judá. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi. E é nesse nome que eu invoco o Senhor e creio e confio, ó Pai, e sei que o Senhor vai trabalhar poderosamente na vida dos meus irmãos e na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Que todos possam ser abençoados com essa palavra e que você possa meditar nessa palavra e fazer aquilo que o Senhor está te pedindo para fazer, porque o Senhor está te dando um caminho excelente. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.